até o 21, que diz assim: No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com os cintos de ouro puros de paz na cintura. O seu corpo era como o berílio, seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não me restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado na palma das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia estas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios, e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, esta visão me causou muita dor. Eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força, e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu, e disse: Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra esses, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Como eu falei, a gente não vai estudar todo esse capítulo aqui hoje. A gente vai procurar entender mais ou menos ali até o verso 10, até o verso 11. Mas eu achei importante a gente ler o capítulo todo para que a gente obtenha algumas informações que são interessantes, que são importantes. E para facilitar também a vocês, quando eu estava estudando esse capítulo, eu dividi ele em alguns atos, em alguns episódios que acontecem nesse capítulo aqui. Então vamos lá. Dos versos 4 até o verso 6, nós temos a descrição do homem que apareceu diante de Daniel, a visão que ele tem. Dos versos 4 até o 6 são as descrições desse homem. Dos versos 7 até o verso 9, a gente tem a reação do profeta diante de tal coisa. No verso 10, a gente leu aqui que ele recebeu um toque para que ele pudesse ficar de joelhos, porque a reação anterior dele não foi muito favorável. Então Daniel precisou de ajuda. Nos versos 11, 12 e 14, nós temos o porquê da visão. Por que Daniel se encontrava mais uma vez naquela situação? Porque mais uma vez ele se encontrava diante de uma visão sobrenatural. Nos versos 13, a gente lê uma parte muito importante desse capítulo que a gente vai falar mais a fundo só na semana que vem, que é a questão da resistência, a resistência espiritual que o anjo diz para Daniel que ele enfrentou. Isso está lá no verso 13. No verso 15, a gente tem a postura de Daniel durante essa explicação que o anjo estava dando.
Então, está vendo como tem um paralelo? Enquanto o anjo fala, Daniel se comporta de uma maneira. Isso está no verso 15. No verso 16, o profeta recebe outro toque fortalecedor e ao mesmo tempo ele se queixa de como aquela experiência está sendo difícil. No verso 17, nós vemos a incapacidade do profeta de estar naquele local. No verso 18, ele é novamente fortalecido. No verso 19, ele é animado. O anjo diz novamente para ele que ele é muito amado. No verso 20, novamente o anjo fala da realidade do conflito espiritual que ele está explicando para Daniel. E no verso 21, a revelação e também a informação a respeito de Miguel. Essas últimas partes a gente vai estar falando mais na semana que vem. O verso 4, como eu falei, ele nos mostra a data em que ocorreu a visão que Daniel está escrevendo nesse capítulo aqui. A visão que nós lemos, dos versos 5 até o verso 21, não ocorreu naquele período de 3 semanas de clamor que nós estudamos na semana passada. E sendo assim, Daniel terminou o clamor sem uma resposta da parte de Deus. Em Daniel 9, nós vimos o profeta receber a resposta da sua oração enquanto ele ainda estava fazendo ela. Foi isso que a gente estudou. Mas nesse capítulo aqui que estamos estudando, Daniel acaba o seu período de jejum, acaba o seu período de clamor sem resposta. É diferente do que ele já tinha experimentado antes. Posteriormente a esse período de 3 semanas, o profeta é mais uma vez surpreendido por Deus e tem contato direto com a sua glória, como ocorreu de formas parecidas em outras ocasiões. Daniel ele se encontrava na margem do grande rio Tigre, junto de outras pessoas, e de repente ele vê um homem. Provavelmente essas pessoas eram pessoas que acompanhavam sempre Daniel. Aqui ele era já idoso, ele não era mais... Talvez ele não fosse aqui tão independente, por isso ele sempre andava com outras pessoas. As características desse homem que Daniel vê estão nos versos 5 e no verso 6. O verso 5 nos mostra a vestimenta dele, aquilo que ele está usando, aquilo que ele está trajando. E no verso 6 a gente tem a fisionomia desse ser que apareceu diante de Daniel. Esse homem ele estava vestido de linho, ou seja, era uma roupa branca muito comum que os sacerdotes usavam, e ele possuía um cinto de ouro puro na sua cintura, é o que o texto diz. E com certeza as suas vestes chamavam a atenção, mas não tanto quanto a sua aparência. O corpo desse homem que Daniel vê era como berílio. Quando eu li isso aqui, eu nem sequer sabia o que era berílio. Quando eu pesquisei, era uma pedra muito preciosa. Ela tem uma tonalidade um pouco verde, mas parece que ela pode ter outras tonalidades também, e ela é um pouco transparente. Então você vê algumas coisas através dela também. Então o corpo desse indivíduo que Daniel está vendo era um corpo de berílio. O rosto dele brilhava como um relâmpago, mas não ao ponto de Daniel não conseguir ver os seus olhos, que segundo o profeta brilhavam como tochas de fogo. Também os braços e pernas desse ser brilhavam como bronze polido. E como se todas essas coisas já não fossem difíceis de nós visualizarmos em um único ser humano, esse ser, quando ele erguia sua voz, quando ele falava, o profeta diz que era como se uma multidão falasse junto com ele. Era isso que Daniel estava vendo. Aqui podemos perceber que Daniel ele tenta descrever algo que é, no mínimo, indescritível. Não tem como eu explicar para vocês, nem vocês visualizarem todas essas características incorporadas em uma pessoa só. É muito difícil a gente sequer imaginar isso. E tal coisa era, sim, digna de favor. O que Daniel viu era tão assustador que mesmo os homens que não estavam com ele, o texto diz que ele estava acompanhado quando ele chegou à margem do rio, mesmo esses homens não vendo nada, não percebendo não, mas não observando com sua vista coisa alguma, eles foram tomados de pavor quando sentiram a presença do homem que Daniel estava vendo. E a reação deles foi simplesmente fugir e se esconder, deixando Daniel sozinho ali naquela situação. É exatamente isso que a gente lê no verso 7. Quando Daniel ele se encontra sozinho diante do homem, contemplando a sua forma e ouvindo a sua voz, o seu corpo, o texto diz que o corpo dele desfalece. Aqui nós vemos mais uma vez, que foi algo que eu falei na última exposição de Daniel 8, a gente vê mais uma vez que o ser humano ele não pode suportar
a glória de Deus. O ser humano ele não consegue interagir bem com esse ambiente, é algo demais para ele. Por conta dos efeitos do pecado no ser humano, o pecado nos afetou também de forma física, ele nos afetou em todos os aspectos do nosso ser. O ser humano ele não consegue mais estar diante da glória de Deus, ele não consegue discernir, ele não consegue entender, ele não consegue suportar. É interessante porque o ser humano, o nosso corpo ele é adaptado a sentir, a interagir com diversas coisas, mas não mais é isso aqui. A gente não suporta tal coisa, e isso tem que nos trazer um certo temor e um certo respeito, porque se tem uma coisa que às vezes a gente percebe que é banalizado hoje em dia, é o termo glória de Deus. O Senhor, Ele é glorioso, o Senhor, Ele é poderoso, mas nós ainda somos seres humanos, frágeis, pequenos e limitados, como a gente ainda vai ver nesse capítulo. É gritante a diferença entre o ser divino e o ser humano nesses versos aqui que nós lemos. Outra coisa que a gente percebe quando a gente olha para a reação de Daniel diante da visão do homem extraordinário, é que ela parece ter sido mais intensa que as visões anteriores que o profeta teve. Se nós olharmos com mais atenção, vamos ver que Daniel, em muitos momentos desses versos aqui que a gente leu, ele não estava conseguindo interagir com aquilo que estava diante dele. Era demais para o profeta suportar. No verso 8, podemos ver que o profeta relata que quando ele contempla a visão, quando ele vê, ele perdeu as forças. Então essa foi a primeira reação dele. Quando Daniel bateu o olho no homem, ele já fraquejou. Ele já sentiu fraqueza no seu corpo. E em seguida isso, ele relata que o seu rosto se desfigurou e mudou de cor. Como assim o seu rosto se desfigurou? Provavelmente aqui é a reação facial de Daniel. Quando a gente fala rosto desfigurado, geralmente a gente entende sempre que alguém sofreu um acidente e ficou com o rosto não anatômico. Mas aqui provavelmente se refere à reação facial de Daniel. Então ele vê e a sua reação de face é tal como se ele tivesse com seu rosto